Olá, estudantes da disciplina ERU 451, Extensão Rural. Esta é a última aula narrada da Unidade 1. Seu tema é a trajetória histórica da extensão rural no Brasil, compreendida como uma política pública. Em nosso encontro virtual, discutiremos o conteúdo apresentado a seguir. Boa aula! Ao analisar a trajetória histórica da extensão rural no Brasil, nós vamos procurar determinados elementos que a caracterizam como expressão da ação do Estado e dos diversos governos, ao longo do tempo, a respeito desta atividade como um direito, serviço público e organização. Por este motivo, afirmamos que a história da extensão rural como política pública permite compreender a sua estruturação como serviço público, a configuração das atribuições e competências profissionais e a diversificação das modalidades de ação extensionista ao longo do tempo. Desde 1948, quando a extensão rural chegou oficialmente ao Brasil, foram muitas as mudanças conceituais, estruturais, organizativas, operacionais que marcaram esta trajetória. Os principais fatores que influenciaram estas mudanças ao longo do tempo estão relacionados às conjunturas político-econômicas dos diversos momentos, ou seja, a influência das relações internacionais, as crises econômicas, que se tornaram recorrentes e impuseram limitações à ação do Estado, e as mudanças de governo, que afetaram o Sistema Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Também foram influentes as concepções de desenvolvimento, que passaram a orientar a formulação de políticas públicas, isto é, a predominância, em determinado período, de teorias, modelos, abordagens e estilos de desenvolvimento que orientaram a extensão rural e suas práticas. E, por fim, a ação do Estado brasileiro, relativa a recursos disponíveis e aplicados em ações de extensão rural, a gestão do sistema público, o papel atribuído à extensão rural no desenvolvimento em momentos distintos e os vínculos estabelecidos entre a extensão rural e as políticas de pesquisa agropecuária e ensino técnico e superior. Vamos considerar que a extensão rural no Brasil, desde sua origem, buscou alcançar objetivos gerais com suas práticas. Estes objetivos estiveram relacionados à comunicação, seja para transferir, difundir ou estabelecer comunicação dialógica entre sujeitos sociais que interagem, à educação, uma vez que a extensão rural se constitui basicamente como uma prática de ensino-aprendizagem, a assistência ou orientação técnica, relacionada à prestação de serviços de assistência técnica, aconselhamento, consultoria ou assessoramento, e a articulação política, para facilitar a interação entre atores sociais e realizar mediações entre conhecimentos e interesses. Importante ressaltar que estes objetivos gerais da extensão rural são interrelacionados e contribuem mutuamente para as ações e práticas, como vimos nas nossas aulas passadas. A extensão rural no Brasil surge no final dos anos 1940 sob forte influência do modelo norte-americano, que tinha sido, a partir do início dos 1900, fundamental para o processo de modernização da agricultura daquele país. O modelo norte-americano era baseado em universidades conhecidas como land-grant colleges, que, junto com associações de fazendeiros, se dispuseram a levar conhecimentos científicos aos agricultores que não tinham acesso às universidades. Cursos de extensão e demonstrações de técnicas tornaram-se comuns a partir de meados dos anos 1860, popularizando-se com o apoio de organizações de produtores, universidades, estações de pesquisa e do Departamento de Agricultura do governo norte-americano. O Sistema Cooperativo de Extensão foi oficialmente criado em 1914, com a assinatura da Lei Smith-Lever. O termo cooperativo
fazia referência à ação coletiva que envolvia o governo federal, as universidades estaduais e os governos locais. Todos aportavam recursos para viabilizar o sistema e realizar ações extensionistas em todo o país. Os princípios orientadores do sistema de extensão eram fundados na educação informal de adultos, que primava pelo aprendizado por difusão de informações técnicas consideradas relevantes para o aprimoramento das práticas dos agricultores. Palestras e demonstrações técnicas eram os principais instrumentos utilizados. Os homens aprendiam técnicas produtivas. As mulheres participavam de palestras, demonstrações técnicas e cursos relacionados à economia doméstica, costura, saúde da família e agroindústria caseira para a produção de conservas, doces. A profissional da economia doméstica era chamada de agente de demonstração doméstica, representando localmente o sistema cooperativo de extensão. Ela era responsável por cursos ministrados em clubes para mulheres rurais. Havia também visitas domiciliares para orientação e aconselhamento. As demonstrações técnicas contavam com vários recursos, como esta cozinha móvel utilizada para difundir a eletrificação doméstica pelo Serviço de Extensão da Universidade Estadual de Oregon. O extensionista homem era chamado de agrônomo de campo ou da comunidade e trabalhava na orientação técnica aos agricultores, que produziam em pequenas e médias propriedades, abastecendo as localidades com alimentos. Nota-se o caráter educativo sempre vinculado à difusão de novas tecnologias. A prática educativa difundia a tecnologia agropecuária por meio de ações assistenciais, buscando integrar produtores aos mercados de consumo de bens e serviços para a agricultura. A partir de 1862, o sistema cooperativo de extensão norte-americano tornou-se presente em boa parte do território nacional por meio das universidades, constituindo um sistema descentralizado e organizado pela parceria entre governo federal, universidades e governos estaduais e locais. O modelo norte-americano chega ao Brasil por intermédio de uma entidade privada de caráter missionário, que possuía na figura do empresário Nelson Rockefeller a representação do espírito colonizador norte-americano, desbravando novos territórios para estabelecer negócios. Foi por meio de um projeto de cooperação técnica entre o governo de Minas Gerais e a American International Association que foi criada, em 1948, a Associação de Crédito e Assistência Rural, ACAR, misturando interesses públicos e privados, nacionais e estrangeiros, na conformação de um serviço público dedicado à promoção do progresso técnico da agricultura brasileira. A história da extensão rural brasileira tem sido contada em diversos textos, sejam livros, dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos científicos. As autoras e os autores contam esta história recorrendo à descrição e análise da conjuntura social dos distintos momentos, destacando fatos políticos e econômicos relevantes, como também ressaltam a importância da construção de conhecimentos sobre o desenvolvimento e as distintas e concorrentes visões sobre como promovê-lo. Estes elementos contribuíram para configurar diversas formas de organizar a extensão rural como um serviço e uma política pública, como também para originar uma enorme diversidade de práticas vinculadas à ação extensionista no Brasil. Uma parte dos autores propõe organizar a trajetória da extensão rural em fases ou períodos interrelacionados que nos ajudam a compreender melhor as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. A partir de 1948, temos uma fase fortemente marcada pela assistência à família rural, em uma ação para promover o desenvolvimento de comunidades por meio da melhoria da qualidade de vida das famílias, vinculada à difusão de técnicas agropecuárias.
Esta fase é denominada de humanismo assistencialista. O difusionismo produtivista caracteriza um período de ênfase no desenvolvimento agrícola, por meio do progresso técnico e modernização dos sistemas produtivos. O humanismo cede espaço à tecnificação, industrialização dos processos produtivos e ocultação das questões socioambientais e políticas. A fase seguinte é denominada de humanismo crítico e foi um momento de repensar de concepções e práticas extensionistas, possibilitando a discussão sobre modelos ou estilos de desenvolvimento e a necessidade de organização social dos agricultores e agricultoras que haviam sido excluídos das políticas de modernização durante a década de 1970. O período de forte crise econômica e predominância do neoliberalismo nos anos 1990 possibilitou a diversificação de concepções, propostas e agentes sociais envolvidos com a extensão rural, tanto pública quanto privada. Ao mesmo tempo em que a extensão rural pública sofria com diminuição de recursos, organizações não governamentais e iniciativas privadas expandiam suas experiências na prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural. O período de reestruturação da assistência técnica e extensão rural marca a mudança governamental do início dos anos 2000 e a implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que direcionou recursos ao sistema público de extensão, ao mesmo tempo em que propôs mudanças de direcionamento para a ação extensionista. Vamos analisar a seguir cada uma destas fases para compreender melhor o contexto atual da extensão rural no Brasil. Humanismo assistencialista. A fase do humanismo assistencialista, no final dos anos 1940, marca a chegada e a institucionalização da extensão rural no Brasil como uma política pública. Sobre a conjuntura político-econômica, a influência norte-americana sobre a política pública brasileira tem como pano de fundo o contexto da Guerra Fria e a disputa geopolítica que se estabeleceu no pós-guerra entre as duas grandes potências políticas e econômicas emergentes, os Estados Unidos e a União Soviética. As elites político-econômicas brasileiras e, consequentemente, o governo, alinharam-se aos norte-americanos a favor do liberalismo político-econômico. Este contexto permitiu vários acordos de cooperação técnica com os norte-americanos. Por meio destes instrumentos de cooperação, chegaram ao país recursos para investimentos, profissionais experientes em educação e administração de empresas e empresários em busca de firmar negócios no país. Estas ações tinham dois objetivos principais e complementares: combater a expansão da ideologia comunista e criar ambientes favoráveis aos negócios. Por fim, sobre a agricultura, projetava-se um renovado papel em um país que se urbanizava e se industrializava rapidamente. Era necessário produzir fibras e alimentos e, ao mesmo tempo, dispor da força de trabalho dos agricultores que migravam para os grandes centros urbanos e se tornavam operários no setor industrial. Nesta conjuntura, surge a experiência das Associações de Crédito e Assistência Rural, ACAR. A primeira delas, criada em Minas Gerais em 1948, com o objetivo de operacionalizar a ação extensionista aos moldes da experiência norte-americana adaptada à realidade brasileira. Na foto vemos a fachada e a placa de identificação da ACAR do Paraná, criada em 1959. Um agrônomo, uma economista doméstica e um jipe. Era esta a unidade básica para colocar em prática um tipo de mudança social que era baseada no intuito de mudar a mentalidade do agricultor tradicional, para que este aderisse à dinâmica econômica capitalista, modernizando seu sistema de produção
ao mesmo tempo em que modificava seus hábitos e costumes domésticos. Para alcançar este objetivo, as práticas profissionais da extensão rural fundamentavam-se em um projeto educativo, que utilizava o crédito como instrumento para introduzir técnicas, tecnologias, práticas e uma visão de mundo para a qual o desenvolvimento vinha de fora, por meio de conhecimentos e lições de pessoas externas à localidade. Neste projeto de intervenção, os agricultores escolhidos decidiam com o técnico em que aplicar o recurso do crédito e passavam a ser supervisionados. No modelo de intervenção adotado na ZACAR, os agrônomos tratavam de persuadir os agricultores a receber crédito e a modificar suas práticas e saberes. Esta persuasão começava com os jovens, reunidos em clubes para exercitar o espírito cívico e cooperativo, ao mesmo tempo em que tomavam contato com novas tecnologias. As economistas domésticas lidavam com as mulheres agricultoras, reforçando seu papel de administradoras do lar e, no máximo, ajudantes na produção. É neste sentido que a extensão rural se constituiu como uma prática educativa para a transmissão de conhecimentos e demonstração e difusão de técnicas, tecnologias e práticas tidas como modernas, visando mudar comportamentos domésticos e comportamentos produtivos. Todos estes temas eram pensados a partir de uma visão civilizatória de superação do atraso em que viviam os agricultores tradicionais. Por isso, o conhecimento valorizado era o que vinha de fora das comunidades e portado pelos técnicos e técnicas da extensão rural. Nos anos 1950, as ACAs se espalham por boa parte do país e constituíram a política pública de extensão rural do governo federal. Nos anos 1960 e 1970, as ACAs chegam ao centro-oeste e norte do país, configurando um sistema nacional de extensão rural. A noção de desenvolvimento era fortemente influenciada por teorias da modernização, que fundamentavam a ideia de superação do atraso da agricultura tradicional e sua integração à moderna sociedade capitalista. Esta visão sobre o desenvolvimento percebe o agricultor tradicional como um indivíduo desprovido de conhecimentos e preso culturalmente a tradições. Seus meios e métodos de trabalho na agricultura são considerados rústicos, precários e insuficientes para lhes prover rendimentos. A visão negativa da agricultura tradicional e dos agricultores projetava os técnicos e o conhecimento científico como a alternativa única à mudança social. A intervenção por meio do crédito vai se tornando cada vez menos aberta ao diálogo com os agricultores e vincula-se à orientação técnica para inovação e consumo de novas tecnologias. A educação, por sua vez, torna-se mais objetiva em seu intuito de mudar mentalidades e comportamentos para a modernização dos meios e estilos de vida. A extensão rural, neste momento, início dos anos 1960, foi abandonando gradativamente suas práticas educativas e seu esforço para desenvolver comunidades e abraça a assistência técnica como um método mais eficaz para promover o progresso técnico. Difusionismo produtivista. O difusionismo produtivista, como indica a denominação, foi uma fase de instituição da extensão rural como uma prática de assistência técnica, baseada no modelo de difusão de tecnologias. A conjuntura político-econômica foi muito favorável à disseminação deste modelo. Primeiro, porque havia um cenário mundial de crescimento econômico, com abundância de recursos aos assim chamados países em desenvolvimento. O milagre econômico brasileiro foi um breve período em que o país experimentou elevado crescimento econômico, o que possibilitou investimentos públicos em infraestrutura e oferta de crédito rural barato e subsídios agrícolas.
Outro elemento favorável ao difusionismo foi o regime militar que se estabeleceu a partir de 1964. Na ausência de democracia, a classe patronal pôde fazer valer seus interesses sem qualquer tipo de oposição ou questionamento. Com recursos públicos, levou adiante o processo de modernização parcial e excludente da agricultura brasileira. Os processos de urbanização e industrialização completavam um quadro em que o desenvolvimento agrícola passou a significar ocupação da fronteira, especialização produtiva, elevado consumo de insumos e direcionamento da produção a mercados externos. Naquele momento, o abastecimento de alimentos era garantido principalmente pelas agriculturas tradicionais de base familiar, que não eram objeto das políticas públicas. Na visão de mundo do difusionismo produtivista, a origem do desenvolvimento é sempre externa e direcionada à superação do atraso da agricultura tradicional. A transformação viria da repetição da trajetória dos países que, entre aspas, já tinham se desenvolvido. O desenvolvimento significava algo quantitativo, em termos de produção, produtividade e lucro, que só poderia ser alcançado pela adoção de técnicas, tecnologias e comportamentos entendidos como modernos. Os frutos deste crescimento econômico seriam para poucos, mas supostamente beneficiaria toda a sociedade. É neste sentido que, durante o regime militar, a modernização agrícola foi uma opção seletiva e excludente, representando um momento em nossa história em que o Estado atuou deliberadamente a favor dos interesses de uma classe patronal, para a qual o humano era visto como um recurso, um objeto ou simplesmente como mão de obra. A extensão rural, naquele momento, foi o elemento chave à modernização conservadora da agricultura brasileira, peça importante na política pública que a transformou. As antigas Associações de Crédito e Assistência Rural, ACAR, foram convertidas em Emater, empresas públicas que adotaram a denominação assistência técnica para significar o foco agrícola das intervenções. Constituía-se, assim, o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, Cibrater, composto por diversas Emater ou empresas similares em todo o país. Sob forte influência da teoria de difusão de inovações, de Everett Rogers. Com este livro, esse autor tornou influente a concepção de que a inovação técnica seria resultado da comunicação efetiva sobre novos produtos, que se espalham em um sistema social ao longo do tempo, criando uma diferenciação social entre os adotantes. Desta forma, a teoria projetou um papel muito importante para os canais de comunicação na prática extensionista. O extensionista passou a atuar com oferta de crédito barato para estimular a adoção de pacotes tecnológicos. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, criada nos anos 1970, cumpria a função de gerar tecnologias para a disseminação daqueles pacotes, atrelando a agropecuária aos mercados consumidores. E o ensino público completava o ciclo, formando profissionais para dar suporte ao modelo de modernização agrícola fundado nos princípios da Revolução Verde. A ação extensionista tornou-se basicamente uma prática comunicativa de persuasão, difusão de tecnologias e prestação de serviços de assistência técnica. Sob forte influência da teoria da difusão de inovações, passa a selecionar os agricultores mais aptos a adotar os pacotes tecnológicos. A política pública de modernização agrícola tinha fundamentos muito evidentes. As tecnologias já existem, precisam apenas ser difundidas. A padronização dos sistemas de produção requer especialização produtiva e dependência de consumo de insumos. A pesquisa tem a função principal de adaptar tecnologias às condições agroambientais brasileiras.
Os contextos locais devem se adaptar às tecnologias novas. Por isso, não se questiona a tecnologia, e sim o comportamento daqueles que não adotam as novidades. Ao longo dos anos 1970, o aparato público de extensão rural foi um dos principais responsáveis pela operacionalização de um modelo de modernização agrícola que deu formato à agricultura empresarial e seu poderio econômico e político, implantando com sucesso a articulação entre pesquisa, extensão e ensino, todos eles viabilizados com recursos públicos. Humanismo crítico. Os anos 1980 foram marcados mundialmente como um período de estagnação econômica que se seguiu à crise do petróleo da década de 70. No Brasil, os anos 80 ficaram conhecidos como a década perdida, devido à estagnação econômica e às enormes mazelas sociais provocadas pela ditadura militar, endividamento externo, crise fiscal, corrupção instituída como cultura política, pobreza e desigualdades sociais marcaram o período de gradual retorno do país à democracia. Naquela conjuntura, o êxodo rural provocado pela modernização e os impactos ambientais começaram a ser conhecidos pela sociedade que, livre da censura, passava a ter acesso a informações. A modernização agrícola, propagandeada pelo regime militar como um enorme sucesso, revelava, na verdade, seu caráter conservador e excludente. Em meados dos anos 1990, o IBGE apresentou um retrato da modernização agrícola, revelando sua parcialidade territorial. Quanto mais escuro o tom de vermelho, mais elevado é o grau de modernização do estabelecimento agropecuário. O verde mais escuro indica baixíssimo grau de adoção de máquinas, implementos e insumos nos sistemas produtivos. Este quadro aponta o resultado do processo de modernização dos anos 1970 e 1980, em termos de sua parcialidade, revelando que a modernização agrícola deve ser compreendida como um processo territorialmente localizado e bastante desigual em termos de alcance. Dados do mesmo censo agropecuário ilustram bem o papel da extensão rural pública durante o período de modernização. Estes dados apresentam o acesso à assistência técnica e extensão rural de acordo com o tipo de agricultor. Embora tenham sido coletados em 1994, eles são representativos da forma como ocorreu a seletividade da oferta e do acesso à extensão rural. Nesta tabela, a agricultura brasileira é representada por dois grandes segmentos: a patronal, que hoje denominamos empresarial, e a de base familiar, que hoje é denominada, por lei, como agricultura familiar. A agricultura de base familiar é desmembrada em 4 subcategorias, que a classificam de acordo com a renda, sendo o tipo A o que possui maior renda e o tipo D aquele que possui a menor renda obtida a partir das atividades agropecuárias. Os dados chamam a atenção para a marcante desigualdade de acesso ao serviço público de extensão rural entre as diferentes categorias de agricultores naquele momento. Embora representassem 77% das pessoas ocupadas na agropecuária, apenas 16,7% dos agricultores familiares tinham tido acesso a serviços de assistência técnica e extensão rural. Este dado se torna mais impressionante quando observamos que, dentre estes, os mais pobres, menor renda, são também os que menos acessam a extensão rural, 8,6%. Houve, portanto, podemos concluir, uma evidente preferência do serviço público de extensão rural por agricultores com maior renda, que implicava maior capacidade para tomar crédito e fazer investimentos em inovações, como também, mas não necessariamente, eram os que tinham uma escolaridade mais elevada,
maior receptividade às novidades introduzidas pelos extensionistas e, um elemento importante, eram proprietários de suas terras, geralmente aquelas que possuíam melhores condições agroecológicas para responder positivamente aos pacotes tecnológicos. A extensão rural foi agente ativa no estabelecimento desse caráter seletivo e excludente da modernização agrícola patrocinada pelo Estado brasileiro. A partir dos anos 1980, esta postura passou a ser questionada e gerou um intenso processo de discussão sobre o papel do Estado na promoção do desenvolvimento. O caráter seletivo e excludente da política de modernização foi evidenciado pela falta de apoio do Estado às agriculturas tradicionais e de base familiar. Este caráter era vinculado ao êxodo rural descontrolado e seus impactos negativos nos centros urbanos. Com o retorno à democracia, as organizações de agricultores, os sindicatos de trabalhadores rurais e os movimentos sociais se mobilizaram e passaram a exigir publicamente respostas do Estado brasileiro à difícil situação em que se encontravam os agricultores, e a exigir o fim dos privilégios públicos à classe patronal. A reforma agrária era o tema unificador das lutas empreendidas naquele momento, despertando a opinião pública, como também a reação da classe patronal. O processo de modernização teria sido doloroso, ao excluir a maioria dos agricultores das possibilidades de desenvolvimento, acentuando os graves problemas de baixa renda, pobreza, miséria e extrema miséria no rural brasileiro. Em meados dos anos 1980, este era o tema presente em vários eventos acadêmicos. Os agrônomos e suas organizações denunciavam as injustiças sociais causadas pela modernização parcial da agricultura brasileira e pautavam a necessidade de alternativas para as agriculturas de base familiar. Os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa, EBA, foram marcos importantes na afirmação da necessidade de repensar o desenvolvimento em termos amplos, humanos e com foco em estilos de agricultura mais conectados com os contextos locais e a diversidade dos ecossistemas. A questão social, a reforma agrária e a ecologia surgiam com força para denunciar os impactos da atuação parcial do Estado brasileiro na promoção da modernização agrícola nos anos 1970. Esta visão crítica, humanista e ecológica sobre o desenvolvimento teve o poder de influenciar mudanças nas políticas públicas, chamando a atenção para o desenvolvimento rural e a necessidade de repensar o papel da extensão rural. A partir de 1985, a extensão rural viveu um período chamado de repensar, incentivado pela percepção de que seu papel na modernização agrícola havia causado enormes impactos socioambientais, desconsiderando a importância e a diversidade de sujeitos sociais do rural brasileiro. A visão humanista sobre a ação extensionista foi influenciada pela análise do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, que publicou em 1977 um livro sobre a sua visão do papel da extensão rural na promoção de mudanças em busca de desenvolvimento. Freire elaborou uma potente crítica às teorias da modernização, que desconsideravam mulheres e homens agricultores em seus contextos e condições para fazer valer um projeto de mudança que vinha de fora e era imposto. O foco humano das intervenções, na visão de Freire, deveria considerar os sujeitos e sua cultura como ponto de partida para qualquer mudança que fosse proposta, estabelecendo a participação e o diálogo entre saberes como condição essencial para a mudança e o desenvolvimento. A empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural, Embrater, absorveu essas críticas e passou a incentivar a aproximação com agricultores de base familiar. Os próprios extensionistas e suas organizações sindicais foram fundamentais à implementação destas mudanças nas políticas públicas. As visões sobre o desenvolvimento
mudavam sob a influência de novas teorias que defendiam a apropriação das tecnologias aos contextos locais. O tema das tecnologias alternativas ganhou concretude na ação de diversas organizações não governamentais que passaram a trabalhar com extensão rural em uma nova perspectiva. Na concepção crítica da extensão rural, o agricultor é o sujeito do processo de mudança em diálogo com o extensionista. A tecnologia deve ser adaptada aos recursos e às condições socioambientais do agricultor e do lugar em que será colocada em prática. A padronização de soluções e de procedimentos devem ser relativizadas em função das necessidades do caso. A extensão rural torna-se, nesta perspectiva, uma intervenção negociada, que tem na participação efetiva dos agricultores o método para tomar decisões e aprender coletivamente. Temos um momento em que o conjunto de experiências das organizações não governamentais afirma, na prática, a teoria de Paulo Freire sobre a educação transformadora. E estas experiências influenciam fortemente a extensão rural pública, que redefine sua atuação a favor das agriculturas de base familiar, oferecendo assim uma resposta ao questionamento sobre o seu papel em um contexto em que a agricultura empresarial demanda assistência técnica especializada e poderia obtê-la de empresas privadas. As três fases que apresentamos até aqui representam momentos em que se consolidam os fundamentos teóricos e metodológicos da extensão rural no Brasil, ao mesmo tempo em que ela se institucionaliza como política pública e profissão. As duas fases que trataremos a seguir foram períodos de intensa revisão desses fundamentos e da própria extensão rural como política pública. Diversificação institucional. Os anos 1990 foram um período de continuidade das crises econômica e fiscal, com hiperinflação e gradual estabilização a partir de 1994. Em tentativa de enfrentar essas crises, o governo Collor, 1990 a 92, primeiro governo eleito por voto popular desde 1960, implementou uma agenda neoliberal por meio do Plano Collor, que extinguiu vários órgãos públicos, incluindo a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Embrater. No campo político, a recém-promulgada Constituição de 1988 mobilizava a sociedade civil para efetivar os novos direitos sociais. O cenário de gradual democratização era favorável às iniciativas para enfrentar as principais mazelas sociais do país. Este cenário contribuiu para uma enorme diversificação de agentes envolvidos com assistência técnica e extensão rural. Além das Emater, vários outros agentes públicos e privados passaram a ofertar serviços e assistência técnica e a trabalhar com práticas bastante variadas de extensão rural. Desta forma, a Embrapa, instituições estaduais de pesquisa, secretarias de agricultura estaduais e municipais, instituições de ensino, como as universidades públicas, cooperativas de produção e de prestação de serviços, agroindústrias e organizações não governamentais tornaram-se componentes do sistema público de extensão rural brasileiro. O repensar da extensão rural teve forte influência na diversificação das práticas e na ampliação da noção de desenvolvimento. Em meados dos anos 1990, o conceito de desenvolvimento sustentável consolidava-se como referência ao enfrentamento das mazelas socioambientais da modernização agrícola. A contaminação pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, por exemplo, mobilizou vários projetos que ampliaram a noção de tecnologias alternativas, no sentido de afirmar uma visão integral e sistêmica de desenvolvimento rural, quase sempre qualificado como sustentável. As Emater e as demais organizações sociais que trabalhavam com extensão rural
adotaram práticas cada vez mais direcionadas à agricultura familiar e à valorização das relações sociais de produção e comercialização. Cada vez mais, as metodologias participativas estavam presentes nas intervenções, valorizando a produção local de conhecimentos e alternativas e fortalecendo o conceito de desenvolvimento local. Para a extensão rural, como ação pública, foi um momento de enorme diversificação do público envolvido e dos temas que passaram a pautar a atuação dos extensionistas. A criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, em 1996, representou um marco nas políticas públicas para o desenvolvimento rural. Pela primeira vez na história do país, o Estado formulou um programa nacional direcionado às agriculturas de base familiar. Fruto de reivindicações históricas de diversos movimentos sociais, o PRONAF também representou um suporte para a extensão rural pública, uma vez que parte dos recursos do crédito ia para a Emater, como pagamento aos serviços de orientação e assistência técnica aos projetos contratados. Para vários analistas, o PRONAF representou, naquele momento, também um reforço da modernização e da noção de desenvolvimento agrícola, atrelando, mais uma vez, crédito a pacotes tecnológicos desconectados do conceito de sustentabilidade socioambiental. Apesar disso, esta fase da extensão rural como política pública no Brasil é marcada pela definitiva aproximação da ação extensionista e das Emater às agriculturas familiares e às suas demandas por desenvolvimento. Reestruturação da terra. No início dos anos 2000, assumiu o governo federal uma coligação de centro-esquerda e o país vivenciou um breve momento de crescimento econômico, o que permitiu investimento em políticas sociais. A relativização da ideologia neoliberal possibilitou o fortalecimento da capacidade de ação do Estado, tendo sido notórias as políticas de ampliação das universidades públicas, fortalecimento do serviço público e reestruturação do sistema brasileiro de assistência técnica e extensão rural. Este foi um período de surgimento de várias políticas públicas com foco em desenvolvimento rural, como também de mudança de foco da ação do Estado para o combate às desigualdades sociais que caracterizam historicamente nosso país. A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, lançada em 2004, foi elaborada de modo participativo ao longo de 2003 e representou a síntese das experiências prévias da extensão rural com estilos de agricultura alternativa, metodologias participativas e práticas educativas. O foco da política passou a ser a agricultura familiar em suas diversas manifestações. Fortaleciam-se, portanto, concepções de desenvolvimento rural e vínculo da extensão rural com programas de políticas públicas, como o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Os recursos públicos passaram a ser destinados às Emater, mas também a organizações privadas por meio de editais e chamadas públicas que vinculavam a ação extensionista aos mais variados temas, como combate à pobreza, habitação rural, comunidades quilombolas e tradicionais, assentamentos de reforma agrária. A Pinater possibilitou o resgate da extensão rural pública e a constituição de um sistema pluralista de atendimento às demandas da agricultura familiar brasileira. A Lei de ATER, de 2010, institucionalizou a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, determinando que a extensão rural pública brasileira deverá ter sua atuação preferencialmente focada na agricultura familiar, conforme definição legal, promover a transição para estilos de agricultura de base ecológica, trabalhar com metodologias participativas e utilizar mecanismos que permitam o controle da sociedade sobre os recursos públicos investidos nas ações de extensão rural. Com esses pressupostos, a extensão rural utiliza recursos públicos para, de acordo com a lei, orientar a execução de projetos de desenvolvimento rural
educar e capacitar o agricultor e prestar serviços de assistência técnica e extensão rural. O sistema público, de acordo com a lei, é composto pelas EMATER ou empresas públicas similares, como também por entidades privadas devidamente habilitadas para executar recursos públicos. Na estrutura do Sistema Público de Assistência Técnica e Extensão Rural, os governos têm responsabilidades e funções diferenciadas. O governo federal é responsável pela formulação e gerenciamento da ação pública, pela disponibilização de recursos, pelo controle da execução do orçamento e pela coordenação do sistema público e privado de assistência técnica e extensão rural. Aos governos estaduais cabe manter as organizações públicas de ATER, EMATER e similares, disponibilizar e executar o orçamento público estadual, implementar programas e políticas públicas e coordenar as ações públicas em nível da unidade da federação. Já os governos municipais são responsáveis por viabilizar ações de assistência técnica e extensão rural, diretamente ou por meio de convênios e parcerias com órgãos públicos. Também é sua responsabilidade implementar programas e políticas públicas, além de coordenar ações públicas em nível municipal. De acordo com dados da Associação Brasileira das EMATER, hoje, nos estados da federação, há 27 órgãos estaduais que prestam serviços de assistência técnica e extensão rural. Em 2018, executaram um orçamento de quase 3 bilhões de reais. Há 4 mil escritórios para atendimento e aproximadamente 11 mil extensionistas trabalhando na assistência técnica e extensão rural pública. A nível municipal, os dados da mesma associação, de 2018, revelam que há mais de 3 municípios com atuação direta na assistência técnica e extensão rural, reunindo mais de 5 mil extensionistas contratados, além de convênios e parcerias com órgãos estaduais e outras instituições para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural. As entidades privadas complementam a estrutura do sistema público de assistência técnica e extensão rural. Dados de 2018 revelam que há cerca de 600 organizações não governamentais que reúnem cerca de 10 mil técnicos, atendendo aproximadamente a 500 mil agricultores. Também compõem essas entidades as cooperativas de produção e as cooperativas de prestação de serviços de ATER, com mais de 5 mil extensionistas atuando. As empresas como escritórios de consultoria, agroindústrias, empresas integradoras e profissionais trabalham na elaboração de projetos e prestação de assistência técnica e completam o quadro das entidades privadas o Sistema S, Senai, Sescop, Sebrae, com foco em treinamento e capacitação e atendendo preferencialmente agricultores familiares em melhores condições de renda, escolaridade e acesso a mercados. Todas essas entidades acessam e executam recursos públicos por meio de editais e chamadas públicas. Em nossa aula, podemos ter uma visão panorâmica da longa trajetória da extensão rural no Brasil, várias fases que nos ajudam a compreender a estrutura, o papel e a diversidade da extensão rural brasileira como uma política pública que foi se modificando ao longo do tempo. Os elementos apresentados anteriormente nos permitem compreender melhor situações específicas e a predominância ou não de um determinado enfoque conferido às práticas extensionistas. Destaco que não se trata aqui de mudanças lineares, e sim de um estudo sobre a diversidade de elementos que afirmam hoje a complexidade da ação extensionista. Para concluir nossa aula, vamos fazer alguns comentários sobre a situação da extensão rural no Brasil hoje. O
primeiro elemento que nos chama a atenção é o conjunto de dificuldades para a implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, aquela de 2004, e da Lei de ATER, promulgada em 2010. Estas dificuldades dizem respeito principalmente à proposta de transição para estilos de agricultura que fossem orientados pela noção de agroecologia ou pela noção de sustentabilidade. Esta proposta enfrentou forte resistência político-ideológica e permanece até hoje como um desejo por um desenvolvimento de caráter socioambiental como orientador da ação pública em nosso país. A extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário em 2016 é outro elemento da conjuntura e aponta para a resistência conservadora à agricultura familiar e à visão ampla de desenvolvimento rural, o que se confirma com o desmantelamento das políticas públicas de desenvolvimento rural a partir de 2016 e o foco atual em ações públicas de desenvolvimento agrícola. A crise fiscal e a crise político-institucional iniciada em 2016 jogou incertezas sobre direitos, políticas sociais e a própria democracia. Neste sentido, a extensão rural pública, como todo serviço público no Brasil, está sob questionamento e com futuro imprevisível.